Shalom, seja bem-vindo à Escola por Princípios do Brasil, no canal Reconexão do YouTube. Você está participando da série A Páscoa e já estamos no dia 3, onde hoje será tratado a importância do Cordeiro. É uma pergunta que deve sempre ser feita só por uma questão de entendimento. Por que, diante de tantos animais que o Eterno poderia ter escolhido, por que ele escolheu o cordeiro para aquele ceder, para aquele jantar na noite e na madrugada, quando ele visitou a terra do Egito, e todo aquele que não tivesse nos umbrais das suas portas o sangue de um cordeiro haveria de morrer primogênitos homens e primogênitos dos animais. Por que o cordeiro? Bem, um cordeiro, diante de todos os animais que existem na Terra, ele é um dos animais mais pacíficos, mansos, que não produz e nem tem na sua natureza qualquer resistência. E isso me faz lembrar algo com relação a uma visita que certa vez eu e a apóstola Laís fizemos a uma fazenda de animais, onde existiam muitos animais ali, mas também existiam os cordeiros. O dono da fazenda, ele quis nos mostrar o comportamento de um cordeiro. Muito interessante. Primeiro que ele, o dono da fazenda, tinha por nome, ou seja, cada um daqueles animais tinha um nome. Mas olha que interessante. Nós estávamos num ambiente muito grande, onde existia uma lagoa assim realmente expressivamente larga, não é? E nós estávamos do outro lado da lagoa, que era cercado por uma grade, alguma coisa assim, não é? E a manada de carneiros e cordeiros estavam do outro lado. Ele começou a chamar esses animais, esses cordeiros, esses carneiros, pelo nome. E aí, o interessante é que todos eles vieram correndo porque identificaram a voz do dono da fazenda, que pode ser considerado o pastor daquelas ovelhas, o pastor daqueles cordeiros, enfim, o pastor daqueles animais. E o mais lindo de tudo foi o seguinte, é que ele nos ensinou que, primeiro, o cordeiro, ele reconhece a voz do seu pastor. Segundo, ele entrega-se ao seu pastor. Terceiro, ele realmente fica tão disponível a seu pastor que o pastor pode pegá-lo de qualquer forma. E é claro que o pastor sempre tem o cuidado de pegar um animal desse que é tão frágil, tão sensível, e ele pode pegar que ele não vai ter nenhum tipo de resistência. Esse foi uma experiência pessoal que nós tivemos e nós podemos compartilhar isso e começar a perceber da razão do porquê o Eterno ter escolhido um cordeiro para ser o símbolo de ser o símbolo que iria representar todos os sacrifícios que atraísse santidade, que atraísse intimidade, que atraísse aceitação da parte de Deus para com os seres humanos. Quando nós olhamos e lemos o livro de Levítico, nós passamos a perceber que quando as pessoas dedicavam cordeiros para sacrifício, para o holocausto, elas estavam reivindicando uma forte aliança com o Deus Todo-Poderoso por meio do sacerdote, obviamente, que sacrificava sobre o altar. Mas a razão de ser um cordeiro é a representatividade da mansidão, da não resistência, daquele que reconhece a voz do seu pastor. E aí, quando nós pegamos esses elementos, essas informações e colocamos dentro da celebração da Páscoa, nós realmente passamos a compreender o que o profeta Isaías falou com relação à figura do Cordeiro de Deus, de Jesus. No livro de Isaías, capítulo 53, fala que ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você imagina que lá no Egito, aquelas famílias hebreias, que eles tinham já o comando do Deus Todo-Poderoso, em que naquela noite específica, no 14º dia do primeiro mês do calendário hebraico, haveria de passar em todo o Egito um espírito de morte. Aquele momento ali foi extremamente crucial.
obedecer em todos os detalhes os elementos daquilo que o Eterno pediu. E o Eterno pediu um cordeiro de 12 meses, que com 4 dias de antecedência fosse preparado para o Seder, para o jantar, onde iria ser celebrado no futuro o grande livramento que o Eterno havia estabelecido a todo aquele que obedeceu aquela noite, aquela madrugada, e que toda a casa que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais das portas não chorou a morte dos primogênitos. Eles celebraram o grande livramento. É por isso que é muito importante nós estarmos em família celebrando a Páscoa, porque nós celebramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está escrito no livro de João, no capítulo 1. João apontou e viu o seu primo, Jesus, e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando se fala essa associação de pecado, olha, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, por meio do Cordeiro, por meio de Jesus, do seu sacrifício, da sua morte, mas acima de tudo, da sua ressurreição ao terceiro dia, fez com que eu e você e todo aquele que o reconhece como Senhor e Salvador da sua própria vida, faz com que haja sentido a Páscoa. A Páscoa só tem sentido quando o Cordeiro de Deus está envolvido. E também isso pode ser estendido na celebração para quem pode no momento da ceia. Para quem pode. Porque o mais importante de tudo é que Jesus, aquele que morreu por nós e ressuscitou, ele faça parte do nosso coração, ele seja o nosso principal alimento, porque até mesmo ele é o pão que desceu do céu. Então, que o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, possa estar com você e toda a sua casa nesse momento de célula, de Páscoa. Então, mais uma vez, lembre-se que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a principal figura de toda a celebração de uma Páscoa. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Shalom.